Está entrando no ar. Debate Nova Estação. Realização Rádio Nova Estação. Uma emissora da Associação Cristã de Comunicação. Iniciando mais um debate, hoje trazendo como tema o Código da Vinci. Participam conosco o pastor Eduardo Gomes, Assembleia de Deus Emmanuel Plaza, Serra. Obrigado pela presença. A paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui ao lado de cada ouvinte, ao lado dos nossos companheiros pastores, ministros de Deus, para junto conhecermos a palavra do Senhor sobre um assunto tão importante. E é uma gratidão que eu tenho ao Senhor Jesus de estar aqui ao lado de cada um. Também conosco o pastor Walter Pereira dos Santos, Igreja Presbiteriana, Praia de Itaparica, Vila Velha. Pastor Walter Pereira, bom revê-lo, a paz, obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe mais uma vez a todos os ouvintes. Quero mandar um abraço aqui aos membros da nossa igreja que estão nesse momento nos ouvindo e a todos os irmãos e amigos que estão aqui conosco, ao pastor Eduardo e a cada ouvinte da rádio Nova Estação. Nos últimos 3 anos, dificilmente alguém não leu ou ouviu falar pelo menos do livro O Código da Vinci. Em uma união de ficção e fatos históricos, a obra é um best-seller em todo o mundo e também uma das mais populares e polêmicas dos últimos tempos. Esta semana, a adaptação para o cinema do livro chega em todo o Brasil, exatamente sexta-feira que vem, dia 19. Repetindo o que aconteceu no lançamento do livro, algumas pessoas têm se levantado contra o filme numa tentativa de boicote, principalmente religiosos, e alegam que a obra é herética e mostra uma imagem distorcida de Jesus Cristo. Porém, se é um livro de ficção, por que se faz tanto alarde a isso? E qual deve ser a postura do cristão diante de situações como essa? Pastor Walter, o Código da Vinci não é o primeiro livro nem filme que causa alarde, principalmente em meio à igreja católica, enfim, a igreja cristã como um todo também acaba sendo atingida. Qual é a polêmica dessa vez? O que é isso? Nós devemos nos preocupar? Pode trazer prejuízo à fé de muitos cristãos ou não? Sem dúvida, pode trazer uma inquietação no cenário escriturístico no mundo inteiro. É claro que a publicação desse livro, historicamente, não lança nenhuma dúvida com relação à história, aos fatos incontestáveis da história de Cristo. Mas há muitas pessoas que não têm uma leitura da historicidade de Cristo, e sim uma conclusão da historicidade do cristianismo. Então, a essas pessoas, normalmente, costuma haver mais polêmica. Seria mais ou menos comparado com o efeito que causou o filme sobre Jesus Cristo, produzido por Mel Gibson, com os judeus. Eles alegaram que Mel Gibson ele foi totalmente avesso à história e que os judeus não têm culpa na morte de Cristo. Há pouco tempo, uma polêmica sobre o que foi escrito sobre Alexandre e o filme lançado sobre Alexandre também fizeram os gregos recorrerem na justiça contra Oliver Stone, que produziu o filme, e gerou uma inquietação. Mesma coisa está acontecendo com essa ficção de Dan Brown, lançando um livro falando sobre Jesus Cristo e lançando uma dúvida a respeito dessa conduta de Cristo, não uma conduta moral, mas o fato dele ter se casado, constituído família. Então isso traz uma inquietação principalmente ao cristianismo católico romano, porque quebra os padrões do Vaticano e tudo mais. Aos evangélicos e aqueles que seguem a teologia cristã desde os primeiros tempos da história, nós entendemos aqui na Epístola de Pedro, na Epístola de Judas, que já estamos sofrendo esses ataques desde os primeiros dias do cristianismo. Então, nós não sofremos tanto com isso. Agora, com certeza, a estrutura eclesiástica católico-romana sofre muito, tem uma perda muito grande com essas afirmações de Dan Brown. Eduardo Gomes, pastor Eduardo, o deputado federal de São Paulo do PSB, ele quer impedir que o filme Código da Vinci, inspirado no best-seller de Dan Brown, seja exibido aqui no Brasil. Segundo ele,
A obra é uma afronta à fé cristã, já que coloca em xeque as histórias, como já foi dito aqui pelo pastor, as histórias oficiais de Jesus Cristo e de toda a Igreja Católica. O filme tem estreia marcada para a próxima sexta-feira. Para o deputado Zimbaldi, membro da Renovação Carismática já há 25 anos, o caráter ficcional do livro de Dan Brown não diminui seus efeitos perniciosos e nocivos, principalmente, segundo ele, não é, a fé católica romana, não é? E aí ele fala uma série de coisas, que Jesus foi casado, teve amantes. Qual o prejuízo para nós evangélicos? Isso pode levar seguidores a diminuir, não é, ou banalizar o evangelho, a pessoa divina de Jesus Cristo? Eduardo Gomes. Bom, esse tema é muito próprio para o momento, principalmente porque existe um código por trás do Código da Vinci, que é o interesse de um reavivamento do neognosticismo no mundo, e um neognosticismo que vai trabalhar o descrédito da palavra de Deus. Eu acho que nós não podemos perder essa manhã a oportunidade de historicamente comprovar isso e arregimentar a fé cristã além dos templos. Nossa fé não pode ser uma fé dominical de ir à igreja para ser abençoado. Nossa fé precisa ser uma fé invasiva, uma fé combativa, uma fé que invade o reino das trevas, que agride a mentira do Satanás e que trabalha noite e dia pelo avanço do reino de Deus. Uma fé de combate, uma fé peregrina e combatente, e não uma fé dominical que fica miseravelmente querendo receber bênçãos materiais. Pois bem, no que tange ao nobre deputado, seguramente ele tem outras premissas sociais nesse país para se preocupar. A questão do desemprego, a questão da violência, a questão da desigualdade social, a questão do sistema capitalista de exploração. Ele tem outras preocupações. Proibir o filme não vai resolver nada. A Rede Globo afronta a Bíblia todo dia e ninguém proíbe as novelas. O Carnaval afronta a família cristã todos os dias e ninguém proíbe o Carnaval. As músicas estão todos os dias glorificando a sexualidade precoce e ninguém proíbe também. Então, o mundo sempre vai combater o reino da luz. Em 1 João capítulo 2, verso 18, está escrito: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então não apenas o cinema, mas a música, a televisão, a mídia, a sociedade de mercado, o consumismo materialista, egolatria religiosa, enfim, e outras formas, são espíritos malignos e destruidores tentando confundir as mentes. E por isso sabemos que é já a última hora. Não adianta proibir, não adianta satanizar, não adianta querer fugir. É preciso enfrentar, e enfrentar com a palavra. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por exemplo, por que o nome Código da Vinci? Interessante. Por quê? Porque Leonardo da Vinci tem um afresco, uma pintura, em que ele sinaliza a Santa Ceia, e começa-se a tentar ler na pintura de Da Vinci uma mulher reclinando em direção a Jesus. Então, por isso o nome Código da Vinci. E que mulher é essa? Qual é a importância disso? A ideia do livro, pode já entrar assim no assunto? Pode, você vai pode, depois eu vou passar a palavra. Mas então, vai. A ideia do livro, do Código da Vinci, é que Jesus teve uma mulher chamada Maria Madalena, e esta mulher, ela teve filhos, e esses filhos viveram numa região chamada região da Gália. E esta é o grande, digamos, desafio da igreja. Esta é a grande mentira da igreja católica, de acordo com o livro. Dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vive para sempre. Então, quando você agride isso, você não está agredindo só a igreja católica. Você está desacreditando a palavra de Deus. Você está combatendo a palavra de Deus. E isso vai perfazer todos os grupos que foram libertos pelo Evangelho. Isso não é de hoje. Isso já existia nos primórdios da igreja cristã. E nós queremos explicar isso também hoje. Como também queremos explicar essa questão de quem era Maria Madalena, biblicamente. E também explicar se Jesus era casado ou não. Mas o fundamental, a premissa fundamental desta manhã é reconhecer se a Bíblia é a palavra de Deus ou não.
Porque a ideia, por exemplo, só para nós termos uma ideia do que estamos falando, na página 251 desse livro, Código da Vinci, um livro que historicamente é um excelente romance. Como historiador, o autor é um ótimo romancista. Diz assim: Constantino mandou fazer uma Bíblia novinha, que omitia os evangelhos que falavam do aspecto humano de Jesus Cristo e enfatizava aqueles que o tratavam como divino. Os evangelhos anteriores foram considerados mentirosos, reunidos e queimados. Então ele vende a ideia de que a Bíblia foi feita por Constantino, que o Novo Testamento foi feito no século IV, que não existiu o Novo Testamento até o século IV. Na página 252, o autor faz a seguinte afirmação: quase tudo o que nos ensinaram sobre Jesus é mentira. Página 252. E na 253, só para encerrar, melhor, na 250 diz: até aquele momento a história de Jesus era vista pelos seus discípulos apenas como um homem comum e não Deus. Então o que está sendo atacado não é a Igreja Católica apenas. O que está sendo atacado é toda a revelação do Evangelho. E isso faz parte de um movimento que existe hoje no mundo, chamado neognosticismo. Você vai explicar daqui a pouquinho. Espero isso. E lembrando que o Senhor Jesus avisou que muitos falsos profetas surgiriam no mundo e enganariam a outros muitos. Mateus 24, 12. Pastor Walter, o conteúdo do livro, por trazer uma história diferente e contrária ao que prega o cristianismo, a morte e a ressurreição de Cristo, abala as pessoas, abala o cristianismo. Nós sabemos que, principalmente no Brasil, o evangelho tem crescido, são mais de 1 bilhão de católicos no mundo inteiro, tem crescido, e as pessoas que não têm maturidade, leem um livro e assistem um filme como esse, a fé fica abalada. Nós precisamos, é possível entender também que é uma estratégia do adversário de nossas almas. Ele pode ser também um mentor aí, ou apenas uma jogada para obter cifras, dinheiro? Pastor Walter. Muito bem. Eu acho que esse debate, se nós entrarmos dentro do livro do Dan Brown, para poder articularmos sobre o que ele está falando, eu, por exemplo, confesso não ter lido o livro, li todas as resenhas que eu pude, não gastaria o meu dinheiro comprando esse livro, absolutamente. Quero assistir o filme, para ter uma ideia ótica do que a mídia enfatizou, o cinema viu. Vai ter muitos cortes no filme. Agora, a ideia da ficção já foi dita aqui pelo apóstolo Pedro, veja só. E Pedro escreve pouco depois de 50 anos depois de Cristo. Então, no capítulo 2 diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Essa ideia do Dan Brown é ter o seu nome hoje mais comentado no mundo inteiro. Ele é mais um caroneiro do nome de Cristo, como Operação Cavalo de Troia, Jesus Celi Marie e Jesus Cristo Superstar, e tantos outros que surgiram na história e continuarão surgindo. Isso não vai acabar, porque acontece desde que Jesus Cristo morreu. Os próprios judeus, eles subornaram os guardas e mandaram tornar corrente que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Quer dizer, a partir daí você já tem uma formação de uma ética social contrária à pregação de Cristo. Então, o cristão sempre viveu, o verdadeiro cristão sempre viveu bombardeado por isso aí. O próprio Cristo, ele foi perseguido, chamado de beberrão, de glutão, amigo de publicano, amigo de pecadores, mas você não lê nos evangelhos em nenhum momento Jesus Cristo preocupado em se levantar contra essas pessoas, entendeu? Em provar que ele não era aquilo ali. Eu acho que a pessoa que não tem culpa não tem necessidade de ficar provando o que não é. O fato é que nós chegamos até aqui, o verdadeiro cristão chegou até aqui crendo no Senhor Jesus e na sua palavra. Mudando o assunto para o aspecto escriturístico, e eu acho que isso aqui faz parte até da manuscritologia, uma vez que o enredo está sendo vivenciado pelo Robert, e a Sophie, um simbologista e uma outra criptógrafa. Eles estudam os manuscritos.
Agora, eu creio que todos os pastores e líderes religiosos deveriam estudar um pouquinho a manuscritologia. O que é o estudo manuscritológico? É o estudo que você está voltado para entender como que os manuscritos bíblicos chegaram até a nossa mão e como que foi formada a Bíblia. Como que foi assumido o cânon bíblico, por quem foi assumido, como que chegou até nós. Os mais de 5.000 textos que existem, e evidentemente você tem que chegar a uma conclusão. Nós não vamos abalar o texto bíblico absolutamente, mas esse texto que nós temos em mãos é o texto confiável, ou seja, de todos os manuscritos antigos, este que nós temos na mão aí, que todo crente tem, toda pessoa compra a Bíblia, leva para casa, é o texto com mais alto índice de certeza de todos os manuscritos já escritos na história. Então não tem por que você lançar dúvida ao texto bíblico. Se Jesus de fato tivesse sido casado com Maria Madalena, primeiro, naqueles tempos não teria sido Maria Madalena. Maria Madalena é Maria de Magdala. Magdala é uma religião de prostitutas, de vila de pescadores, de comércio. Então Jesus libertou aquela mulher ali de 7 demônios, Maria de Magdala. Se ela fosse Maria, esposa de Jesus, ela não seria mais chamada Maria de Magdala, ela teria recebido o sobrenome Maria de Jesus, e não foi. Ou seja, não tem nenhum problema, não tem medo nenhum do cristão enfrentar esse detalhe. Isso aí é mais uma intriga do diabo, um enredo de pessoas que fazem uma ficção para fazer comércio dentro do cristianismo, porque esse homem só está sendo citado por causa de Jesus. O nome dele só está evidente porque ele pegou carona, mais um caroneiro. É assim que eu particularmente vejo, Damião. Pastor Eduardo Gomes. Infelizmente, milhares de jovens brasileiros que não conhecem a palavra de Deus estão lendo esses livros ali pela 8ª série, pelo 1º ano, 2º. Chega a se comparar ao Harry Potter, né? Também a vendagem. Milhares de jovens começando suas vidas acadêmicas nas faculdades, professores universitários que não conhecem a Bíblia, extremamente mal informados acerca do cristianismo. Então, mais do que uma agressão, esse material ele conseguiu uma aceitação que as obras precedentes não conseguiram. Então isso é um fato a ser considerado. Já que ele conseguiu tão profunda aceitação de um público que está em trevas, de um público que tem o conhecimento de cogumelo. O que é o conhecimento de cogumelo? É de quem vive no escuro e se alimenta com lixo. Então vive nas trevas do pecado e se alimenta com lixo de corações endurecidos. E acha que isso é Deus, e acha que isso é fé, e acha que isso é Salvador. Então nós precisamos nos posicionar biblicamente urgente para que a verdade prevaleça. Em Efésios 4,18, a palavra de Deus justifica e mostra o que está acontecendo. Diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Então as pessoas que estão em trevas por não conhecerem a palavra de Deus, até vão a uma igreja católica ou vão a uma igreja evangélica, mas não conhecem a palavra, não buscam a palavra, não encontram e despertam na palavra. Eles estão em trevas, porque diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, estar fora da palavra é estar fora da luz, que é o Senhor Jesus. Eles estão em trevas e separados de Deus pela ignorância que há neles, ou seja, pela falta de encontro com essa palavra e pela dureza do seu coração. O que vai ocorrer por causa disso? Vai ocorrer a condenação da alma. Porque se não há a palavra libertando, então há uma condenação. 2 Coríntios 4,3 diz: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. João 5,24, Jesus disse: na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e experimenta aquele que enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Logo, os que não encontram, continuam mortos espiritualmente e condenados. Assim sendo, quando Dan Brown afirma, através de um personagem que ele criou, se eu não me engano, o nome Tibin, um personagem do livro, dizendo que Constantino fez a Bíblia no século IV, eu queria comentar isso um pouquinho. Isso é muito importante, porque isso está depreciando completamente a Escritura. Nós temos vamos quebrar isso com 3 argumentos. Nós temos logo no início da igreja, nós temos a revelação divina dada a Paulo.
A própria revelação divina dada ao apóstolo Paulo já coloca Jesus como Deus. Nós temos Filipenses capítulo 2, nós temos Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, nós temos uma série de textos que mostram o Senhor Jesus Cristo como sendo Deus. Logo depois nós temos a revelação dada a João. Aí vem Apocalipse capítulo 1, versículo 18, peço o nosso amado ouvinte ler em casa. Nós temos Apocalipse capítulo 3, versículo 21, e uma série de referências colocando Jesus na posição que lhe é devida, que é a posição de Deus. Por que João faz isso, principalmente João? Você falou de, desculpa interromper, pastor, Sim. falou de neognosticismo. O gnosticismo já existia na época de Jesus, depois você explica, para não fugir. Tá, para não fugir isso. Aí vem, e vamos chegar no gnosticismo depois de Irineu. O que vai acontecer logo depois da morte dos apóstolos? Você tem os pais da igreja trabalhando, e você tem Justino Marte, em 150, compilando uma listagem de 27 livros do Novo Testamento. E isso para responder a uma agressão herética do gnosticismo que você citou. O que é o gnosticismo? O gnosticismo foi um dos maiores inimigos do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo durante o primeiro e o segundo século. No terceiro século ele dá uma esfriadinha, no quarto quase desaparece, e agora está ressurgindo. Gnosticismo é uma visão de Deus baseada num dualismo. O que é dualismo? São dois princípios opostos que se enfrentam. Então, a visão da gnose, a visão do conhecimento de Deus, de acordo com eles, é que você tem um Deus bom e um Deus ruim. Um Deus bom, que é o pleroma, é o absoluto, é o infinito, é o incorruptível, e um Deus ruim, que seria o demiurgo, que seria a criação. O espiritual é puro e o material é sujo, é imundo. Logo, Jesus nunca se fez homem, porque se ele se fizer homem, ele não pode ser mais Deus, uma vez que Deus é puro e o material é impuro. E os homens precisam purificar-se espiritualmente e abandonar a matéria, se quiserem servir a Deus. Isso vem da onde? Isso vem do platonismo grego, isso vem da filosofia grega, e o gnosticismo é justamente o encontro entre a filosofia grega e a revelação do Evangelho. Marcião enfrentou poderosamente Irineu, resistindo à verdade, e Irineu, também depois de Justino, já no ano 180, refaz a lista de 27 livros. Ele refaz essa lista, e isso nos prova historicamente que não foi Constantino que unificou Mateus e Apocalipse, que o concílio de Nicéia, em 325, não foi responsável pela fabricação da Bíblia Sagrada. Tão somente no concílio de Nicéia foi reconhecido o que Irineu e o que Justino Marte já faziam no século II. Por isso é muito importante mostrar isso à juventude, para que eles não venham achar que a Bíblia é fruto das preocupações de Paulo, dos medos de João, ou de padres ou de papas que fizeram o texto. Mas houve muita discussão no concílio, quiseram colocar 12 outros livros. Isso vai acontecer sempre. A tentativa de corromper a verdade, ela está acontecendo agora, através dessa obra do Código da Vinci. Então, o fato de bispos carnais tentarem colocar outros livros no cânon, em momento nenhum deprecia um cânon que já estava sendo divulgado desde o ano 150, e eu estou falando como historiador, porque só posso falar a partir de provas históricas. Agora, ninguém pode dizer que não estavam fazendo isso desde Apocalipse 99. O fato de não ter uma prova em 99 não significa que em 99 já não faziam. A nossa prova é de 150, mas poderiam estar fazendo antes. E aí Jesus vem dizendo para nós, e hoje isso tem que ser lembrado, Mateus 24, 11 e 12, que diz: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu gostaria muito que cada ouvinte, cada adolescente, cada jovem que está tendo oportunidade de receber tanto lixo, tanta mentira na sua mente, soubesse que isso não é de agora, que isso aconteceu nos dias de Jesus, isso aconteceu nos dias de João, que o gnosticismo organizou muitos livros contra a fé verdadeira, o Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria, Evangelho de Filipe, Atos de Tecla, Atos de Paulo, e dezenas e dezenas e dezenas de literaturas, e que essas literaturas estão sendo encontradas, estão sendo lidas.
e que elas mostram um evangelho corrompido, mas nós, os servos da verdade, que em Tiago 1,18 diz que o Senhor Deus, segundo a sua vontade, nos gerou de novo pela palavra da verdade, nós devemos entender que a Bíblia é o único caminho para a salvação. Ser combatida não significa que ela está errada, pelo contrário, significa que ela incomoda, que ela opera, que ela liberta, e foi por isso que o Senhor Jesus orou em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor Walter, nós temos aqui um mestre de ciências da religião, professor do departamento de teologia da Universidade Católica de São Paulo, o Pedro Lima Vasconcelos, disse que o livro é menos uma agressão aos princípios católicos que a inteligência de qualquer fiel bem informado. De acordo com ele, o texto diz aqui, abre aspas, é um queijo suíço, está repleto de erros. Vocês concordam com essa afirmação, pastor Walter? O que falta nas pessoas é mais conhecimento da palavra de Deus para poder ler um livro como esse e saber que é uma ficção? Bom, primeiramente, gostaria de saber quem é Dan Brown, o autor. Aparentemente, pelo que se vê da obra dele, ele se projeta como sendo aquele simbologista. Ele é o Robert. Ele cria o personagem que vai atrás das pistas. Então, aquele ali é a curiosidade dele. Agora, tem um adágio popular que diz que a curiosidade matou o gato, né? Você, como curioso, você pode ser até um investigador, mas se você não tiver o cuidado de investigar com a devida ética histórica, os fatos históricos, você corre o risco de jogar para os seus leitores, e aí sim, né, a questão dos leitores desinformados no mundo inteiro. É perigoso para o neófito, pastor Walter? Com certeza. Um filme como esse? Eu acho que até a própria Bíblia é perigosa para o neófito. Eu vou dizer por quê. O neófito, o Ário, que criou o arianismo e a primeira forma da gnosiologia da igreja primitiva, ele era diácono. Agora você pergunta assim, nós temos que enfrentar os fatos como eles são. A multiplicidade de gnosticismo que existe hoje nessas igrejas que se dividem é espantosa. Eu fico abismado de ver as portinhas de igreja que se abrem com teologias gnósticas terríveis. De igrejas evangélicas? Igrejas evangélicas, fortemente armadas com gnosticismo, né? Principalmente no ramo do neopentecostalismo hoje. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa questão gnóstica, ela é uma faca de dois gumes. O Dan Brown, ele cita, eu acho que essa questão, ela talvez traga Jesus mais para a humanidade do homem. É uma questão humana. Agora, deixa eu olhar o livro também pelo lado da perspectiva histórica do renascentismo. Nós temos aí no século XV, 1400, o nascimento de Leonardo da Vinci, que na sua adolescência sofreu dois problemas sérios com a justiça da cidade onde ele nasceu, que não foram divulgados, mas acredita-se, os estudiosos, que tenha sido com um desvio sexual, né, da sua sexualidade, porque o homossexualismo era completamente inaceitável, a igreja que regia esses princípios, então ele teve que incubar o fato dele ser homossexual. Ele se desenvolveu, cresceu, começou a trabalhar, ele não era um pintor, exímio retratista. Porém, ele pintou menos de 23 obras, 4 inacabadas, 19 que se tem notícia. E entre elas, então, você vê ali o caso de João Batista, pintado como se fosse, de João, o apóstolo, pintado, reclinado sobre um ombro, como se fosse uma mulher, que trazido para o lado esquerdo de Jesus, ele estaria reclinado sobre o ombro de Jesus, e seria supostamente Maria Madalena, que ele tivesse feito parte daquela sociedade secreta que resguardava esses segredos. Eu prefiro acreditar que tanto o olhar da Gioconda, quanto o fato do apóstolo com feições femininas,
tenha sido uma projeção do artista do que ele era, do que ele gostaria de estar travestido, mais uma perspectiva psicanalítica, do que propriamente alguma coisa histórica. Então, esses debates eu acho muito importantes no campo da religião, e eu vejo nesse afã do comentário da obra de Dabral, uma excelente oportunidade para um apologista cristão trabalhar dentro dessa questão filosófica que envolve hoje a humanidade, está completamente perdida. Então, quer dizer, esse aí é um detalhe a ser descoberto, né, da homossexualidade de Leonardo da Vinci. Eu acho que o principal código é esse, e que foi omitido por esse escritor. Está aí uma porta para você começar a conversar com essas mentes pensantes do nosso tempo. Eu acredito também, não posso dizer que todo ser humano, na sua busca, os seus princípios, que seja tudo uma forma, eu acredito, eu gosto muito dessa expressão, mas eu tenho medo de usá-la, que seja um lixo, dizer que todo mundo é um lixo. Não, eu estou falando aqui com esse mecanismo, tem gente ouvindo, que é fruto de uma pesquisa. Por exemplo, o helicóptero que foi inventado, foi desenhado primeiramente por Leonardo da Vinci. A anatomia e os avanços da anatomia da medicina, foi ele que rascunhou. Quer dizer, numa época que você tem a renascença, a descoberta do homem, e um litígio muito grande entre a humanização e a igreja. Então nós temos que pensar muito bem que, embora o homem tenha perdido a imagem de Deus e tenha caído espiritualmente, Deus não tirou do homem certos valores que ele próprio deu no ato da criação, como o fato dele ser pensante. Então nós temos que trabalhar no campo da lógica, nós temos que trabalhar agora com a razão. Chegou o momento do cristianismo debater esse assunto, assentar-se, mostrar uma saída para essa comunidade pensante. Esses garotos que estão aí nas universidades se formando para médicos, advogados, que facilmente podem ser aliciados por um movimento assim. Então nós temos a responsabilidade de articular com eles o mesmo pé de igualdade. Agora, mesmo pé de igualdade, aí eu queria tocar no assunto, só um minutinho, pastor Eduardo. Apesar essa massa, a mídia, cinema, muitos milhões de dólares envolvidos, né, com todo o esforço de apologistas cristãos, não ficaria muito aquém, não é, do barulho que está já fazendo este filme, este livro, pastor Walter? Olha, Samuel, eu entendo tranquilamente. Agora, como cristão, eu sou totalmente radical com relação a esse princípio. Eu creio que Cristo, estudando os evangelhos, os próprios evangelhos, não é absolutamente dos interesses de Jesus Cristo você dominar a mídia, você dominar uma cidade. Esse negócio da pregação de que nós cristãos vamos tomar a cidade para Jesus, isso aí, gente, pelo amor de Deus, se a pessoa for ler a Bíblia, isso é um absurdo. Eu acho que isso é um absurdo. Deus, se eu prego isso, eu estou indo contra a soberania de Deus. Quer dizer, o próprio cristão que diz que crê na Bíblia, ao pregar isso aí, ele descrê da soberania de Deus. Por quê? Deus está no controle da história. E mesmo se ele permitir uma Sodoma e Gomorra para que depois ele venha destruir as duas cidades, ele é soberano do mesmo jeito. Tanto quanto a cidade está sendo corrompida, quanto depois de ser destruída. A soberania dele é intocável. Então veja bem, em princípio, eu quero aqui me parecer com o que Jesus Cristo me ensinou a ser. Profundamente crente, profundamente consciente de que o meu Deus está no controle da história. Segundo lugar, que essa tentativa do inimigo ou do avanço científico, saber que está se multiplicando, de maneira nenhuma irá destronar a soberania do meu Deus. Agora, isso aqui é um grande desafio para mim, que sou um pregador, que de certa forma sou um apologista, dentro dos princípios, em respeitar o cientista, a mente pensante. É claro que ele pode estar equivocado, mas existem muitas coisas que podem ser aproveitadas aí nessas inquirições. Ok. Né? Pastor Eduardo Gomes. Bom, a questão é muito simples. Isaías capítulo 9, verso 16 diz:
os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são enganados são destruídos. Jesus deixou bem claro em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vocês terão nelas a vida eterna. Em 1 João 4,1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm manifestado no mundo. Então, é muito simples. Só a palavra poderá salvar. Do contrário, nós seremos religiosos. Ser cristão não é ter simpatia com Cristo. Diz a palavra de Deus que ser cristão é nascer de novo e nascer pela palavra. Não é cristão quem vai à igreja, quem batiza, toma ceia e dá o dízimo. Só é cristão quem é gerado pela palavra. E esta confusão que o ímpio não entende às vezes, porque ele diz: poxa, tanta igreja cristã, mas o que é ser cristão? 1 Pedro 1,23 diz que só é cristão quem é gerado pela palavra. Lá está escrito: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Baseado nisto, onde está o lixo? O lixo está em Irineu dizer que os gnósticos oferecem uma outra palavra. E é isso que os gnósticos oferecem, uma outra palavra, um outro evangelho, uma outra vida. Para você ter ideia, Orígenes, nos mais ou menos 210, 212, escreveu um texto. Eu queria ler esse texto. Posso ler o texto do Orígenes? Pode dizer. Muito interessante. Diz assim: conheço um certo evangelho chamado Evangelho segundo Tomás, que é usado por Da Vinci na sua obra, como é que eu vou chamar essa obra de Da Vinci, para não falar nenhuma palavra forte, seria nefasta, talvez, uma obra nefasta. Conheço um certo evangelho chamado Evangelho segundo Tomás e outro chamado Evangelho segundo Matias, e muitos outros nós lemos para que não sejamos de forma alguma considerados ignorantes por aqueles que imaginam que têm algum conhecimento, e se tiverem consciência dessas obras. Entretanto, dentre todos estes, aceitamos apenas o que a igreja reconheceu, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está falando isso no ano 200. Quem escreveu isso? Orígenes. Ele publicou isso numa obra chamada Contra Heresias. Se eu não me engano, é o volume 13, capítulo 2, ali pertinho. E quando ele condiz isso, quando ele propõe isso, ele está quebrando o lixo de Da Vinci. Qual seria o lixo de Da Vinci? A mentira. E a mentira é uma coisa séria. O primeiro pecador do mundo foi um mentiroso, João 8,44. O primeiro pecado do mundo do homem ocorreu por causa da mentira, Gênesis 3,4. E todo pecado do homem, todo ele, tem um pouco de mentira, Hebreus 3,13. Então é muito séria a mentira. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Nós temos que entender isso com profundidade, para que não sejamos levados por esses ventos de doutrinas, como meninos inconstantes. E a nossa juventude precisa de uma resposta. Qual é a resposta que a juventude precisa? A palavra. Aí você me pergunta assim: irmão Eduardo, o senhor como professor de história, o senhor como pesquisador, o senhor está na posição difícil agora com esses evangelhos? Eu digo: não, pelo contrário, eu estou na posição mais confortável do mundo. Sabe por quê? Porque agora posso dizer que as mentiras que ouço hoje derivam de 2000 anos de enganos, uma vez que o tentador que as propõe nessa manhã é o mesmo astuto que as propôs há 2000 manhãs atrás. E isso confirma a palavra de Deus, isso condiz com a palavra de Deus, não apenas com as profecias acerca dos enganadores, mas também com a revelação da verdade, uma verdade que permanece. Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E um ponto importante para fechar essa conclusão, amados ouvintes, é que as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. Não tente debater religião. Toda religião, ela é maligna. Toda. Porque a palavra religião significa concepção metafísica do divino. Então, toda religião é subjetivamente humana. O homem explicando Deus. A Bíblia não é religiosa. A Bíblia é sobrenatural. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela vem de Deus. Está escrito em 2 Pedro 1,21, poderia citar, se der tempo? Porque nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a palavra foi dada por meio de profetas que não falaram de si mesmo, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então isso é muito profundo, e um grande erro é a falta de perspectiva histórica do processo. Por exemplo, confundem história com narrativa.
confundem história com declamação de fatos, que não são fatos, são interpretações. Confundem história com textos. E essa falta de historicidade, essa falta de pesquisa científica, historicamente falando, é que faz você achar que o Evangelho de Tomás, no século III, tem a mesma autoridade que o Evangelho de Mateus, do século I. Qualquer coisa que eu li em qualquer pergaminho é a verdade. Não, nós precisamos entender os contextos históricos, a aplicabilidade dos manuscritos de acordo com o seu tempo, de acordo com o reconhecimento que a igreja propõe a esse manuscrito. E isso é muito importante, uma vez que o Salmo 119, versículo 101 diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Nós temos na linha aqui o Adelson Santos, é um dos sócios da editora AD Santos, é diretor de marketing da editora, que lançou o livro Desmascarando o Código da Vinci. Ele está na linha para falar conosco. Muito bom dia, Adelson Santos. Bom dia a todos os ouvintes. A ligação está bem baixinha, mas estamos falando aqui de Curitiba e é um prazer enorme poder participar com vocês desse debate que está abalando as estruturas, né, de alguns cristãos que precisam de informação a respeito da solidez da sua fé. Não é verdade, Samuel? Ok. Adelson, qual é o conteúdo exatamente do livro Desmascarando o Código da Vinci? Nós estamos aqui com dois pastores, né, participando deste debate, o pastor Walter e o pastor Eduardo, que, por certo, podem, inclusive, fazer alguma pergunta para o senhor. Qual o conteúdo, não é, do livro Desmascarando o Código da Vinci? Olha, o livro Desmascarando o Código da Vinci é escrito por James Gallow e Peter Jones. São doutores, né, PhD em História da Teologia. E são dois escritores mais renomados americanos. E o conteúdo básico dele, ele mostra as distorções, as inverdades, né, que o Dan Brown tenta colocar, né, na cabeça das pessoas. Por exemplo, o Desmascarando o Código da Vinci, ele mostra, né, claramente, provando cientificamente que o que Dan Brown fala, todas as insinuações dele, parte de pesquisas do quarto século. E nós temos aqui várias provas de documentos oficiais, né, já constatados, já provados, já datados, que o Novo Testamento, as Cartas Paulinas, é o documento oficial mais antigo já reconhecido pela ciência, que data do século 70, do ano 70 depois de Cristo, né? É muito mais antigo do que as insinuações do Dan Brown. E ele prova a veracidade da história do cristianismo. Perfeito. Agora, Adelson Santos, quando foi lançado, a procura tem sido grande. Você, como trabalha no ramo, né, de editora, como é que tem sido? Você falou que tem causado, não é? Tem muitos cristãos que não conhecem a história do cristianismo verdadeira. O livro do Dan Brown, O Código da Vinci, ele é um livro de ficção. E ele diz, no seu prefácio apenas, que alguns fatos são baseados em histórias verídicas, né? Ali no seu prefácio. E ele não diz que fatos são esses. Então existe alguma pesquisa, mas na verdade o que é baseado em fatos verídicos não tem nada a ver com a ficção que ele inventa a respeito de Maria Madalena ter, segundo as afirmações dele, né, ter sido mulher de Jesus, ter fugido para a França e outras inverdades. O que ele põe essa confusão na cabeça das pessoas é porque ele não define o que é ficção e o que ele fez de pesquisa. E o livro Desmascarando o Código da Vinci mostra com provas o que é ficção e o que é verdade no livro Código da Vinci. Perfeito. Desmascarando o Código da Vinci, nosso livro, é o livro mais vendido no mundo de todos aqueles que debatem o Código da Vinci. Ele foi o primeiro lançado nos Estados Unidos. E no seu primeiro mês, ele vendeu 260 mil cópias. Para você ver a grande polêmica que isso tem causado no meio dos cristãos do mundo inteiro. Perfeito. Obrigado, Adelson Santos. Esperamos, não é, que as pessoas possam, não é, procurar, não é, se informar mais, não é, para refutar biblicamente, historicamente, não é, essa farsa, não é, essa ficção. Obrigado, Adelson Santos. Obrigado a vocês, a todos os ouvintes. Muito bem, falamos com Adelson Santos, que é
diretor de marketing da editora AD Santos, ele que falou direto de Curitiba. Pastor Eduardo Gomes, antes de passar a palavra ao pastor Walter, a pergunta que eu fiz para ele especialmente, tem uma palavra. Pode falar, pastor. Bom, já que o nosso amado irmão Adel citou alguns pseudos fatos históricos que o Dan Brown cita, eu gostaria que o ouvinte pudesse, nesse momento, já ter noção disso. Então, são dezenas de fantasias engodantes, são dezenas de afirmações absurdas em nome da história. Uma delas, por exemplo, é que haviam 3 ordens sagradas ou ordens religiosas e que essas ordens trabalharam para esconder o Código da Vinci. O que é o Código da Vinci? O Código da Vinci é que Maria Madalena era mãe dos filhos de Jesus. Esse é o Código da Vinci. E esses filhos de Jesus, eles têm, digamos, um trono, entre aspas, e a Igreja Católica tem que guardar esse código aí ao longo dos milhares de anos. E nós precisamos até debater um pouquinho sobre Maria Madalena, né, se der tempo. No que tange ao proposto, ele cita Priorado de Sião, Opus Dei e Templários, entre outros. Priorado de Sião foi inaugurado em 1956. 1956, não faz parte dessa época. O que nós temos na história medieval é uma instituição chamada Ordem de Sião, e não há documentação alguma perfazendo essa Ordem de Sião ligado aos manuscritos de Jesus no que tange a Maria Madalena. Então você tem aí uma disparidade enorme entre história e fantasia. Opus Dei. Opus Dei, tão citada no livro, ela foi criada em 1928. 1928. E apesar do Papa João Paulo II ter canonizado o fundador da Opus Dei em 2002, ela continua sendo altamente, digamos, questionada dentro da Igreja Católica, até pelos seus métodos extremistas de enclausuramento, de lavagem cerebral e assim por diante. Os Templários, sim, os Templários são dessa época também. Todavia, não há documentação científica que unifique a Ordem dos Templários com o dito e suposto mistério de Maria Madalena. Então você vê fantasias baseadas em nomes históricos, em ordens históricas como Templários, porque Opus Dei e Priorado de Sião não são dessa época, é um anacronismo aviltante. E quando você entende isso, você se lembra de Romanos 1:21. Porque Romanos 1:21 diz: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Eu quero desafiar a juventude brasileira a experimentar Jesus como seu Senhor, a ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, a encontrar a palavra de Deus todos os dias e não ser refém dos pensamentos engodantes, das fantasias literárias de quem se julga doutor, de quem se julga mestre, de quem se julga PhD, uma vez que nós estamos todos os dias escutando pessoas que honram e servem mais as criaturas do que o Criador. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a salvação, e você e eu precisamos encontrá-la para chegarmos ao caminho da vida eterna. Pastor Walter, sobre o artista Leonardo da Vinci, que teria deixado algumas pistas, muitas pistas em suas obras, não é, quando descobertas, e formam um código que revela um grande segredo. Aí entra também um pouquinho na sua área, que o senhor, como pintor, deixa aí em suas telas alguma marca do cristianismo, exatamente o peixe. Como, não é, você faz isso e por que trabalhar com esse simbolismo? Isso é muito particular do artista, né? A obra dele depois pode ser estudada. O conjunto de obras normalmente reflete muito da psicanálise do próprio artista. É uma forma de você conhecer, uma vez que a pintura, você projeta o seu interior quando você pinta. Leonardo da Vinci, ele deixou algumas pistas, sim, há um código nas suas pinturas, com certeza, né? Você estudar bem, por exemplo, quando ele pintou a Última Ceia, quando ele pintou a Gioconda, quando ele pintou o batismo de Jesus, então há todo um conjunto de fatores que refletem o que o artista é, mas não o que o artista pensa. Né, dizer assim, o que o artista pensa. Uma coisa é dizer o que o artista é, o que o artista pensa,
e o que o artista tem provas para poder deixar ali. Agora, o que ele coloca na tela? O que ele pensa ou o que ele é normalmente? Ou ele pode fazer as duas coisas? Então, aí, por exemplo, se você estudar a pintura dele, você verá que ele projeta muito mais o seu alter ego no seu trabalho do que propriamente a preocupação com Jesus e com Maria Madalena. A preocupação de Da Vinci é mostrar ali nas suas telas, refletindo o que ele pensa, o que ele é, não é? Dentro de uma sociedade que é governada pelo catolicismo, e ele como um não diria reformador, mas ele foi uma pessoa que trabalhou muito no Renascimento, ele foi um pré-renascentista. Então, ele acredita que as pessoas têm que começar a olhar mais o homem e parar de olhar mais para a igreja. Então, a grande pregação dele nos trabalhos que ele realizava, e não foram só as pinturas, porque aí você tem que ver o conjunto da obra dele. Você não pode ver as pinturas isoladamente. E quais as então, outras obras? As outras obras de Da Vinci. Os seus rascunhos sobre mecânica. Os desenhos dele da anatomia humana. Ele tinha que roubar corpos e pagar pelos cadáveres para poder desenhar as vísceras, os músculos e como que a mecânica do organismo funcionava. Então, ele começou a enxergar o ser humano, começou a enxergar o homem. E, fatalmente, essas pinturas dele, na projeção do que ele pensava, o olhar travestido dele de mulher na Gioconda, que é muito mais provável do que o olhar de Maria Madalena, porque ele não viu Maria Madalena, ele poderia projetar o seu próprio olhar. E como sendo um homossexual e não podia abrir o jogo, não é? Então era uma forma dele expor e explicitar o que ele era por dentro interiormente. Então é muito mais fácil você dizer que isso sim era o código de Da Vinci do que propriamente que Jesus tivesse casado com Maria Madalena, tivesse tido filhos. Quer dizer, esse autor, o Dan Brown, além de ser um ficcioso, ele coloca como o pastor Eduardo disse aqui, uma mentira. Ele não está mentindo com relação ao Evangelho, porque o Evangelho nem trata desse assunto aí. Eu acho que vamos deixar o Evangelho de fora. Ele está mentindo com relação a Da Vinci. Acho que a família de Leonardo da Vinci deveria levá-lo à justiça. Muito bem colocado. Quando eu expus que o Código da Vinci é a situação de Madalena, é o que Brown propõe ser o Código da Vinci. Então, na obra O Código da Vinci, o Brown idealiza o seguinte, que Maria Madalena casou e teve filhos. E esse é o código a ser perseguido. Essa é a visão do escritor. Não estou me referindo ao próprio Da Vinci no momento. Então, como a família de Maria Madalena não está aqui para poder levá-lo na justiça, no tribunal, então talvez alguém da família de Leonardo da Vinci queira levá-lo, porque afirmar que ele tenha feito esse código nas suas pinturas, isso aqui é um absurdo, né? É uma coisa que não tem lógica, não tem princípio, não tem historicidade, não tem fundamento manuscriturístico, não tem nenhuma relação com a realidade dos fatos, entendeu? É uma ficção pregressa, porque você até admite uma ficção futura, dizer que o homem vai andar de disco voador, vai viajar na velocidade da luz, vai ser transmutado de um lado para o outro através da energia cósmica e assim por diante. Agora, você fazer uma ficção com o passado, esse sujeito deveria ser processado pela família de Leonardo da Vinci. Então, aceitar esses fatos, eu acho que seria uma tremenda burrice, né, para um ser humano pensante hoje acatar as proposições de Dan Brown. Maria Madalena, ela é citada na Bíblia 12 vezes. A palavra de Deus a cita 12 vezes. A palavra de Deus cita 7 Marias diferentes. E a Madalena cita 12. Todas as vezes que a Bíblia cita Maria Madalena, a não ser no encontro primeiro com Jesus, em Lucas 8, que ela está acompanhada de outras mulheres. Todas as vezes ela nunca está sozinha com Jesus. Mas lá em João 20:11 ela encontrou sozinha com Jesus. Sim, mas ali não existe a impossibilidade de estar acompanhada sem a menção. Porque em todas as outras oportunidades, Lucas 8 ela estava endemoniada, foi liberta, ela estava acompanhada da mulher do procurador, se eu não me engano Joana e outros, Mateus 27, ela está testemunhando Jesus morrer, testemunhando ele ser enterrado e testemunhando ele ressuscitar. O Hipólito no século III ele disse que ela era um apóstolo,
Mas isso é a opinião de um escritor do século III. Isso não é a revelação da palavra de Deus. E nós temos que separar muito bem produção histórica e revelação divina. Produção histórica é o homem interpretando a divindade. Revelação divina é a divindade se manifestando ao homem. Nós temos uma teofania escriturística. Isso é cristianismo. É a divindade habitando no homem. E não um conjunto de ordens literárias, religiosas que compõem o meu credo. Não, nada disso. Ou somos gerados por Deus, em Deus, pela sua palavra, em sua palavra, ou somos seguidores religiosos de alguma coisa chamada cristianismo. A Bíblia está para o cristão como o trilho está para o trem. E quando nós chegamos a essa conclusão, nós entendemos que a ignorância que turva os olhos da razão, ela também nos arremete. Nós passamos a viver por causa da ignorância e pela ignorância. E é aí que Maria Madalena vai se casar com Jesus. Aí alguém diz, não, Jesus tinha que ser casado, porque senão não seria judeu. É um argumento do Dan Brown. Se Jesus não fosse casado, ele não seria judeu. O Dan Brown mostra que conhece muito pouco sobre o judaísmo. Porque nós temos o celibato no judaísmo. Ele disse que ela foi amante de Jesus, é isso? Também. Ela foi amante, depois ela foi esposa e tornou-se... Chega a dizer que ela foi meretriz, que ela é prostituta? Chega a dizer, só que biblicamente, teologicamente, eu estive fazendo uma pesquisa esse final de semana sobre a prostituta Maria Madalena, e eu estava ali relendo alguns evangelhos, e relendo. Olha, sinceramente, eu li algumas versões, vi o texto em latim um pouquinho, voltei para o português. Lucas 7 e Lucas 8 não te dá certeza que ela é prostituta. Lucas 7 e Lucas 8 é o mapa disso. João 12 é que cria essa confusão, mas não diz que aquela prostituta era Maria Madalena. Então, essa ideia de que Madalena era prostituta, porque, como o nosso pastor lembrou, Magdala era uma aldeia com prostitutas, mas Jericó também tinha prostitutas. Betânia também tinha prostituta. Prostituta é uma coisa que não falta nas aldeias há muitos e muitos milhares de anos, em quaisquer aldeias. Pois bem, então essa alusão de que ela era prostituta me soa muito mais como uma má interpretação de Lucas 7 e 8 misturando com João 12, do que como uma evidência bíblica e uma revelação. Pelo contrário, o que fala de Maria Madalena é que ela era uma mulher de muita fé, perseverante, crente, e que se preocupou com Jesus mais do que os discípulos, uma vez que muitos fugiram da cruz e nem foram ao túmulo. E ela estava na cruz e estava no túmulo. Então isso mostra para nós, inclusive Jesus falou uma coisa sobre ela que eu queria ler. Posso ler, meu irmão? Jesus falou sobre Maria Madalena, uma coisa muito importante, está em João capítulo 20, e eu frisei isso aqui e deixei isso bem claro. João 20, 17, Jesus falou assim: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus disse que aquela mulher, Maria Madalena, era uma filha de Deus e uma serva de Deus, porque a chamou de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então ele a chamou de serva e de filha de Deus. Portanto, sem dúvida alguma, ela teve um papel muito importante ajudando o ministério do Senhor Jesus. E existem muitas produções literárias que somente nos ajudam, porque mostram um disparate entre a santidade da Escritura fiel e a imaginação dos homens corruptos. Agora, Samuel, essa noite eu fiquei pensando, Jesus casado e tendo filhos, ele estaria pecando? Por que o cristianismo cria essa ideia? Da onde nós tiramos isso? Que então eu sou um grande pecador por ter me casado? Olha, eu acredito que Cristo não se casou e nem teve filhos. Creio porque está escrito na Bíblia, certo? Mas se acredito por dois motivos, tá? Acredito porque a palavra de Deus me diz isto, né? Quando Jesus Cristo disse assim: examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, Jesus tinha em mente apenas os 39 livros do Velho Testamento. Jesus não estava se referindo a Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho, livro de Atos, as epístolas, não, estava se referindo àquilo ali. Então, o compêndio que eu tenho para analisar a historicidade de Cristo são as profecias veterotestamentárias do cumprimento de Cristo. O Novo Testamento é uma compilação de fatos registrados, inspirados pelo Espírito Santo, posteriores
a esta análise que Cristo mandou fazer das Escrituras. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, eu enxergo o Novo. Então, lá no Velho Testamento, direciona as profecias para um Cristo vicário, um Cristo nazareno, ou nazireu, que fez um voto. É um Cristo que fala assim: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Então, aí, ele já fecha as portas para um casamento, para cuidar de filhos. Então, eu acredito nisto. Agora, o fato de Jesus ter se casado, se ele tivesse se casado, tido filhos, morrido, ressuscitado, fosse para junto do Pai, deixar da mulher dele e os filhos para cuidar, isso não altera a minha fé nele. Eu recebi o Evangelho, como eu recebi assim. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele não teve tempo para namorar, ele não teve tempo para se casar, ele não teve tempo para gerar filhos humanos, e nem foi esta a proposta dele como filho de Deus. Então ele próprio diz aqui, né, que a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou, e não está preocupado com a formação de uma família. Então eu não creio que Jesus ele tirasse o sentido da obra do seu Pai. Em todo o tempo ele estava direcionado à obra que ele deveria fazer. Seria um ato de muita irresponsabilidade dele formar uma família sabendo que ia morrer e ressuscitar e ir embora daqui. E Paulo fala, né, que os solteiros cuidam como agradar a Deus. Como agradar a Deus. E os casados como agradar a esposa. Então, se nós temos aí uma análise do todo da Bíblia, você enxerga que a prioridade de Jesus é agradar o Pai. João 8:29. Teria sido uma atitude de muita irresponsabilidade dele, e teria sido citado por alguém, algum inimigo de Jesus teria dito em algum lugar na história: está vendo? Vocês estão falando que ele está certo, olha aí, ele casou e largou a mulher aí. Os meninos não tinham responsabilidade, porque isso aí seria um crime, um fato absurdo na lei dos judeus. Então Jesus, ele preserva isso. E aqui nós ficamos com o apóstolo Pedro: Jesus em tudo foi tentado, em tudo foi tentado, mas a Bíblia diz: ele não pecou. Ele não pecou. Ele preservou a vontade do Pai, mesmo contra a sua própria vontade. Um dos grandes momentos que nós vemos na vida de Jesus é o fato dele estar ali na hora de morrer, ele dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feito o quê? A minha vontade. Então eu já sei que uma das vontades de Jesus era que o cálice fosse tirado da mão dele. Até porque o momento era extremo. Mas eu, Pai, estou aqui não para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Eu acredito que todo cristão, todo filho de Deus, todo servo do Senhor, quem nasceu de novo, tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade, né? Eu acho que com essa palavra eu encerro a minha participação. Sei que eu já estou além do tempo. Deus nos abençoe. Mas temos duas perguntas rapidamente. O livro pode trazer algum benefício, por exemplo, estimular o debate milenar sobre o papel das mulheres na igreja? É um excelente calço de mesa, peso de armário, ótimo para colocar embaixo assim do banco do carro, para não ficar o banco andando para lá e para cá, excelente. Estímulo doutrinário para debate, nós temos tantos o tempo todo: pecado, mentira, prostituição, adultério. O crente tem que debater isso o dia todo, o crente tem que mostrar a verdade da salvação. Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus revelada, nele está a vida e a vida é a luz dos homens, João 4, tem que pregar o dia todo. O pastor foi muito feliz na colocação que se Jesus tivesse deixado para trás, nós hoje teríamos um monte de divórcio aí na igreja. Não sou igual a Jesus, estou sumindo, estou indo para outro lugar. E o nosso Senhor, por opção particular e por obediência ao Deus Altíssimo, que também na Trindade ele estava incluído nesse título de Deus, né? E ele se fez homem por amor de nós. E só para encerrar, o casamento é tão louvado na Bíblia que em 1 Coríntios 9:5 diz: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então eram apóstolos casados. Hebreus 13:4 diz: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se entregam à prostituição Deus julgará.
Então o Senhor Jesus, ele defendia o casamento sempre. Onde é que ele falou? Que Deus ajuntou? Não separe o homem. Quer dizer que o casamento é juntado por Deus. Mas parece que falando dele mesmo, o versículo 12 do capítulo 19, ele diz: há eunucos que nasceram eunucos, outros se castraram, ou foram castrados, e outros castraram a si próprio pelo reino de Deus. Então parece que ele está falando também da sua escolha, do seu ser. E fechando a questão de Madalena, ela não só nunca foi amante de Jesus, porque ele nunca pecou, como nosso amado pastor citou aqui, 1 Pedro 2, 22, exatamente 22, como também ela foi uma serva louvada pela igreja. A igreja registra vários atributos dessa serva, inclusive no século III, com a possibilidade de ter sido uma missionária, porque ela é chamada de apóstola por Hipólito no século III. Mas, repito, é apenas a descrição narrativa de alguém, não é a revelação da palavra de Deus. Muito bem, na escuta, nos dando audiência, o pastor Mecenas ligou dizendo que o debate está o prendendo de alguma maneira, está elogiando aqui os nossos debatedores. O pastor Mecenas queria fazer esse registro, pastor da Igreja Batista da Praia do Canto. Para encerrar, qual deve ser a posição do cristão diante de tantas polêmicas? É melhor nem ver o filme ou ler o livro, ou o ideal é participar das discussões? Samuel, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: eu não sei o que o católico reclama do lugar da mulher na igreja. Por exemplo, eles chamam Maria de mãe de Deus. Eu acho isso demais, né? Poderia ser dita Maria, mãe de Jesus. Agora, mãe de Deus, você inclui as 3 pessoas da Trindade. Então já é uma forma até grega de você ver o Deus como sendo aquele governante do Olimpo, com uma mulher, com várias mulheres, e tem uma mãe que gerou Deus. O lugar da mulher é privilegiadíssimo na Igreja Católica, santas e tudo mais. Então eu não vejo por que esse livro acenderia o debate do lugar da mulher na igreja. Por quê? Para ela se tornar, ou seja, para voltar e restabelecer o casamento dos padres? Só se for para isso. Mas eu acho que os caminhos que o catolicismo andou até aqui, andou muito bem. Sobre o livro, e se deve a pessoa assistir, olha, se você puder não assistir, não assista. Agora, se você quiser assistir, eu não toleraria a sua liberdade de você assistir. Eu gostaria que você utilizasse o critério bíblico, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, agora eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você, por acaso, assistir o filme de Dan Brown, tenha em mãos argumentos suficientes para você articular com quem está dizendo aquelas coisas para você. Não vai simplesmente naquela fé cega, dizendo, olha aí, está vendo? Uma grande novidade, uma grande verdade. Porque não é. Pode ir tranquilo que não é verdade aquilo que está sendo dito no filme, no livro. Certo? E se você comprou um livro desse aí, que é caro para chuchu, você poderia ter feito uma oferta para a obra missionária, que teria sido muito mais bem aproveitada. Então, aquele versículo, examina tudo, reter o que é bom, se encaixa nesse filme, ou não tem nada bom no filme ou no livro? Irmãos, pastor Eduardo, eu escuto esse versículo. Eu vou tentar, mas eu queria ler 2 versículos que é a resposta do que o crente tem que fazer. Mas você fez uma pergunta antes, você que está me protelando aí. As pessoas torcem a Bíblia com tanta facilidade, deveriam entender que o mesmo livro, 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, examinai tudo e retém, melhor, versículo 23, examinai tudo e retende o bem, e abstém-vos de toda aparência do mal. Então a Bíblia diz que você tem que examinar tudo, reter o que é bom, porém fugir da aparência do mal. Se você sabe que é mal, por que você vai beber água envenenada? E assim por diante. No que tange ao papel do crente diante essa e outras armadilhas, não esqueçamos, amados ouvintes, em que estamos no tempo em que as pessoas estão amontoando para si doutores conforme os seus pecados prediletos. Estão com comichão nos ouvidos, criando religiões que satisfaçam sua iniquidade. Portanto, conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a opinião e a posição do crente, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Porque toda a escritura, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir e para instruir com justiça. E isso se refere de Gênesis a Apocalipse. Eu estou citando 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e 2 Timóteo 4, de 1 a 3. E assim o Senhor faça de ti uma vida gerada pela palavra. Muito bem, avançamos um pouco o horário, mas por uma causa nobre, é um debate que a gente não dá vontade de terminar. Eu queria agradecer mais uma vez o pastor Walter Pereira de Souza, Igreja Presbiteriana, Praia de Itaparica, Vila Velha. Pastor Walter, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A todos um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Pastor Eduardo Gomes, Assembleia de Deus, Emanuel Plaza, Serra, também grato. A paz, obrigado pela presença. Muito obrigado, um abraço para a princesa Alexandra, a princesa Rebeca, a princesinha Sara, toda a igreja de Emanuel Plaza, que ouve e ama muito esse programa, essa rádio. Pastor Eduardo, por favor, faça uma oração e o pastor Walter nos impetre a bênção apostólica. Senhor Deus, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela tem alcançado, Senhor, os corações esta manhã para que possamos ser transformados pela palavra, a fim de vivermos a palavra que sai de Ti, Senhor. Seja sobre nós e cada ouvinte a unção do Teu Espírito, a glória de Deus em cada coração, debaixo do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder, as misericórdias do Senhor sejam sobre todos vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir Debate Nova Estação. Realização Rádio Nova Estação, uma emissora da Associação Cristã de Comunicação.